Hoje vamos conversar com um nome bastante conhecido no meio político local. Ele foi diretor de escola, foi prefeito por 2 mandatos e hoje ele é o vice-presidente da Câmara Municipal. Hoje vamos saber dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer e o que ele ainda fará por Nepomuceno. Hoje nós vamos falar com ele, Marcos Memento. Boa tarde, Marcos Memento. Boa tarde, Alex. É um prazer muito grande estar aqui hoje para esse bate-papo e muito obrigado por nos receber aqui na Câmara. Eu que agradeço a oportunidade de falar pela TV Cidade, é um prazer muito grande estar em sintonia, com as pessoas para nos assistirem a falar sobre Nepomuceno. Certo. Marcos, para a gente começar, eu gostaria que você falasse quem é Marcos Memento. Marcos Memento é um menino que nasceu no Barreirinho, proximidade ali com a Capoeirinha, o Barreiro, e um menino de família muito humilde, que cresceu na zona rural. Quando a minha família mudou-se para a cidade, com 9 anos eu comecei a trabalhar no mercado do Zé Milton. Trabalhei por 12 anos no mercado do Zé Milton. Começou cedo então? Comecei cedo, fazendo entregas, trabalhando no caixa, repondo mercadoria. Depois vim para a cidade e acabei me formando em técnico em contabilidade. Então eu abri um escritório de contabilidade em parceria com o Cleiton, que hoje é gerente da Caixa, Nepomuceno. Ah, sim. Trabalhei bastante tempo com contabilidade, mas também montei uma parcelaria. Que legal! Parcelaria também, parcelaria Sensação. Da parcelaria eu fui trabalhar para Tropicana, para o João Eduardo. Trabalhei também vendendo roupas. Trabalhou em várias áreas então. Várias áreas. E trabalhei para o Joãozinho da sorveteria. Sorvete napolitano. Ô, Joãozinho, napolitano, por favor, eu lembro dele. Entreguei muito sorvete no estado inteiro de Minas Gerais, sabe? Inclusive São Paulo, Guaratinguetá, Itamonte, Aparecida, Itanhandu. Então, assim, trabalhei e me formei também em letras, Português, inglês e literaturas. Quando eu passei em concurso da rede estadual para professor de português. Você deu aula de português, inglês ou só português? Português, eu comecei com português e dei aula de inglês também. Mas eu trabalhei na Trumbuca, Sapecado, o Estadual e o Coronel. Dei aula nessas escolas e me fui eleito também diretor da Escola Estadual Coronel Joaquim Ribeiro em 2004. Que bacana. E fiquei até 2010 como diretor. Trabalhei também como professor de inglês do Cefet. Eu passei no processo seletivo lá e trabalhei 2 anos como professor de inglês do Cefet. Tá. Nessa ocasião, em 2010, no início de janeiro, eu tinha feito um concurso para o Fórum, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e eu passei em primeiro lugar no oficial de apoio judicial, e eles me chamaram, Saiu a vaga para mim, eu fui convocado a assumir a vaga no Fórum, na Tribunal de Justiça, e exonerei o cargo de diretor e 2 cargos de professores que eu tinha no estado para assumir o meu cargo no Tribunal de Justiça no Fórum da localidade aqui de Nepomuceno. Fiquei trabalhando no Fórum por uns 2 meses, aí aconteceu a eleição extemporânea. O prefeito daquela época foi cassado, convocado uma outra eleição. Eu nem Você ficou por 2 anos, né? Oi? Naquela eleição, naquele mandato você ficou por 2 anos. Então, eu fui eleito, na verdade. Então, aconteceu que eu afastei do fórum para concorrer à eleição e fui eleito com 6.880 votos naquela época, disputando com mais 4 candidatos. Então, foi uma votação expressiva. E fiquei como prefeito no primeiro mandato, 2 anos e 9 meses, na verdade. Eu assumi a prefeitura em 26 de março de 2010. Terminei o primeiro mandato em 1 de 12 de 2012, E fui reeleito no ano de 2012 com a maior votação da história de Nepomuceno. Até hoje não foi batido ainda. 10 mil votos? 9.228 votos. Praticamente 10 mil, 63,5% dos votos válidos, quer dizer, uma votação muito expressiva. E ficamos o mandato todo, Eu tive 6 anos e 9 meses de mandato como prefeito municipal. Fizemos a nossa história, claro, deixamos as obras, deixamos também a prestação de serviços que nós imaginávamos fazer, a gente fez com maestria, muita coisa boa, que eu pude fazer, foi feito em prol de Nepomuceno.
E hoje estou como comerciante também, né? Estou também como vereador dessa casa, fui eleito agora em 2024 e estou muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui nessa casa. Que legal, bacana, Marcos. Aproveitando o gancho que você disse que foi professor, foi também diretor, você saiu da educação para o executivo, né? Se tornando prefeito. Isso aconteceu por vocação ou por ambição? E mais uma pergunta dentro dessas aí. Por que no seu governo você fez tantas obras? Eu tenho certeza absoluta que eu vim para o poder político, né? E fui eleito prefeito, mas por vocação mesmo, pelo desejo de fazer algo de melhor para a comunidade, né? Então, eu já tinha sido eleito como diretor, tinha um sonho também de ver aquela escola que estava decadente, né? Estava caindo o telhado, muitos pombos, né? Eu estava lá dando aula primeiramente, eu fui como professor, era difícil até de caminhar nos corredores, era muito pombo que defecava sobre as crianças, sobre os professores também, sabe? Então assim, estava muito triste, eu consegui uma verba naquela época de R$104 mil para reformar o Coronel Interim. Enquanto diretor? Enquanto diretor. Nós construímos mais 4 salas de aulas na época também, criamos laboratório de informática, a biblioteca foi ampliada, então nós fizemos já um trabalho bom na escola, mas com o objetivo sempre de quê? De fazer para o coletivo, de ver os nossos alunos também em um local mais aconchegante, um local melhor para estudar, para se divertir também, né? E eu estava como diretor, estava bem avaliado pelos pais, surgiu a oportunidade de candidatar, né? Como eu disse, já fui eleito, mas assim, com o intuito mesmo de fazer algo de melhor para Nepomuceno. Então não tem nada a ver com ambição? Não, ambição absolutamente, e ainda porque eu passei num concurso do Tribunal de Justiça muito bom, uma carreira muito boa, promissora, sabe? Eu fui por ideal mesmo, por amor à causa, porque se eu fosse planejar o futuro na vida de concursado, né? Um concurso importante do Tribunal de Justiça, teria ficado no meu cargo para receber promoções, aposentaria com um salário muito bom, certo? Então fui por ideal mesmo. Nós fizemos um trabalho de empenho, muito empenho. É claro que você não consegue fazer tudo aquilo que você pretende fazer, mas eu tenho certeza que eu consegui fazer boa parte daquilo que eu planejava, né? Nós fizemos muitas obras boas, trouxemos também programas importantes para o Nepomuceno, nós podemos detalhar, né? Mas, por exemplo, o SAMU, né? Eu estive até pesquisando, porque o SAMU foi colocado em Nepomuceno em 2015, nós trouxemos o SAMU para Nepomuceno. Até hoje, os dias atuais, atendeu 11 mil pessoas já, em regime de urgência, e salvou muitas vidas. Então eu tenho orgulho de ter sido o patrono de trazer o SAMU para Nepomuceno. Havia uma concorrência enorme na região, e aqui a cidade vizinha nossa, né, de Perdões, já tinha declarado que o SAMU iria para lá. Politicamente nós conseguimos trazer para Nepomuceno. Não é que a gente tirou de um lugar para outro, é a questão política também. Você ter acesso a pessoas políticas, né, a órgãos políticos que podem também te ajudar na administração da sua cidade. Centro de eventos, né, as 2 creches para a infância maravilhosas que atendem mais de 200 crianças por dia, certo? Mais de 200 alunos, né? Então, mais de 100 empregos também em cada escola. A escola Dona Bida, que é a creche para a infância, a escola Dona Janice também, na Vila Menezes, né? Bastante obra. Bastante obra. 50 casas populares também no bairro Centenário, 38 casas populares também na zona rural, né? Programa Minha Casa Minha Vida Rural. Então, assim, tem vários outros também projetos que nós desenvolvemos, né? Mas fico orgulhoso de ter feito o melhor que eu pude fazer para Nepomuceno. Legal, bacana. Ô Marcos, você acabou de mostrar aí que fez bastante obras para Nepomuceno. Agora, o que você deixou de fazer e o que ainda você poderá fazer para o Nepomuceno? Olha, na função que eu exerço hoje, como vereador, eu tenho que fazer o melhor para colaborar com o Poder Executivo. O Poder Legislativo é fiscalizar, legislar
e também colaborar aqui a buscar recursos, né? Com o contato político que a gente tem, nós já trouxemos também para você nesse ano R$650 mil, né? Foi 350 para a saúde e também 350 para a saúde e 300 mil para a gente investir nas entidades. Nossa. 100 mil para a PAI, né? E 210 mil que veio para o Poder Executivo. Nós já fizemos um acordo com o Executivo agora de distribuir para entidades, certo? Então as entidades cadastradas vão fazer uma divisão para colaborar com as entidades, né? Não, isso é interessante. E nos outros anos anteriores também eu não estava no poder político, né? Eu estava afastado, porque terminou o mandato de prefeito, eu fiquei um período de 8 anos afastado da política, né? Mas eu também colaborava anualmente com a prefeitura mesmo, com os órgãos, né? As entidades, através dos contatos políticos, a gente sempre mandava um recurso para ajudar. Santa Casa, PAI, a gente tinha um empenho de colaborar. Então, eu acho que eu posso, sim, fazer um mandato responsável de atender o que o povo necessita, porque o vereador também tem que ouvir o povo. Com certeza. Porque ele é representante do povo, né? E colaborar com o executivo. E estar atento também e cobrar do executivo, porque o legislativo tem que fazer isso, fiscalizar e também orientar, mostrar o que está precisando e ter esperança, né, que o executivo vai administrar bem para ajudar toda a comunidade. Falar em executivo, você está satisfeito com a atual administração do Elias Menezes? Eu não posso avaliar ainda, porque ele está com 5 meses de governo, tá certo? Eu vejo que o Elias tem ideias boas, tem uma formação muito boa de implementar um trabalho importante, né, Nepomuceno, né, fazer uma administração boa em Nepomuceno, mas nós temos que observar também a questão da parte teórica, né, tem uma parte teórica muito boa. E eu espero muito que ele coloque a teoria em prática, tá certo? Ele estudou, ele tem bastante sabedoria naquilo, na gestão pública, né? Então ele tem que colocar essa sabedoria dele em prática. Então a gente eu não tenho condição de dizer para você que ele está bem avaliado ou mal avaliado. Eu tenho condição de dizer para você que ele está empenhado em fazer um bom trabalho. Vamos aguardar mais um tempo para depois a gente poder fazer uma avaliação. Beleza, então vamos falar do Marcos Memento então. Teve erro grave em seus mandatos? Absolutamente. Não vejo como erro grave. Fui muito perseguido também por politiqueiros, né? Tem uma diferença entre política e politicagem, né? Para politiqueiros. Por exemplo, eu posso falar porque é real. A ex-prefeita, né? Me processou por 6 vezes. Nossa Senhora. 6 vezes, já ganhei praticamente todos, né? Mas assim, com o intuito de quê? Mostrar para o povo que o Marcos foi processado, que o Marcos não pode ser candidato porque ele foi processado. Processar alguém é muito fácil. Isso é eu posso simples, falar, eu vou sacanear o Renato, processar o Renato, certo? Faz assim, você monta uma petição, contrata advogado e vai lá, protocola lá, está processado. Processou, acabou. Quem diz que o Renato é culpado porque está processado? Então usaram essa artimanha de me processar, porque eu tenho uma boa avaliação da comunidade, né? Para tentar sujar a imagem, né, de um ex-prefeito, né? Mas isso caiu por terra, processos chulos, né? De baixo calão, por exemplo, me processou porque dizia para todo mundo que eu tinha deixado dívidas, né? Que é isso? O mandato que eles exerceram aí foi de 2017 a 2020, foi um absurdo, né? Aquela época da pandemia, mas espalhou para os 4 cantos que eu tinha deixado uma dívida muito grande, por isso não teriam feito nada, certo? Mas você não acha que sempre é assim? O prefeito que está lá quando sai, sempre coloca a culpa no anterior? Eu assumi a prefeitura, e eu tenho muito respeito pelo finado Silvio Lucas, né? Que foi o nosso amigo também. Eu assumi e não fiz nada, graças a Deus, nada que prejudicasse o Silvio Lucas. Certo? Eu acho que quem assume tem que ter respeito com a instituição que ele representa, que é o Poder Executivo, respeito também àqueles que já passaram para administrar, certo? Porque se tiver algo
de errado, compete ao Ministério Público, a Prefeitura fazer uma denúncia, entendeu? O próprio município processar um ex-prefeito é uma falta de respeito. Não que não possa, é legal. A Prefeitura pode chegar e processar um ex-prefeito, não tem problema não. Mas no meu modo de pensar e agir, eu acho que tem que ter respeito com aquele que foi eleito pelo povo e passou para fazer a administração com muito empenho, tá certo? Mas voltando à questão, então de 2017 a 2020 foi uma catástrofe, né? Entrou com um processo para mim contra mim que eu tinha deixado uma dívida grande, por isso não teriam feito nada, certo? E saiu a sentença desse processo há 2 anos atrás. Sabe o que foi apurado? A verdade. Sabe qual que é a verdade? Não sei. Deixei 3.200.000 reais em caixa, livre. Então isso foi apurado, isso é um fato. Tem sentença, eu posso até mostrar para vocês, que vocês publiquem a sentença, né? E nós deixamos 3.200.000 reais em caixa e não ficou 1 centavo de dívida. E outra coisa, uma frota praticamente nova de 88 veículos, que foi destruída, não existe mais, certo? Com 3 patrols, 4 escavadeiras, 8 caminhões, ônibus escolares, né? Caminhão de lixo. Hoje é tudo terceirizado, fica muito mais caro o poder público, entendeu? Então, enfim, respondendo a sua pergunta, eu fiz um contexto, né? Respondendo essa pergunta. Eu tenho convicção que eu fiz o melhor possível que eu podia fazer para Nepomuceno e tenho a consciência tranquila. Fiz a coisa certa, fiz a coisa totalmente honesta, deixei uma herança boa para o próximo gestor que chegasse. Só que, infelizmente, chegou o gestor, a gestora, na verdade, né? E acabou com tudo que a gente tinha trabalhado para fazer. Trabalhei demais para deixar uma herança boa para quem me sucedesse, fizesse um bom trabalho, mas pelo contrário, que você disse. É normal entrar um prefeito e querer denigrir a imagem do outro? Infelizmente acontece muito no Brasil. Porque geralmente é que a gente mais se vê isso. Política não pode ser assim. A política verdadeira tem que ser honesta, tem que ter respeito ao outro, né? Então, eu acredito que tenha que ser assim, e eu ainda acredito na boa política, para acabar com essa politicagem que está acontecendo no Brasil. E piorou muito, viu? Infelizmente. Certo. Ô Marcos, tem alguma coisa assim que você se arrepende de não ter feito enquanto prefeito? Eu não tenho, porque eu fiz muita coisa e dentro das possibilidades, né? Eu não tenho, assim, remorso de não ter feito tal coisa, não. Eu fiz o que era possível. E foi um momento também de crise mundial, né? A arrecadação da prefeitura era muito baixa. Hoje, é bem inferior que é hoje. Inferior. Você pode pegar os números e analisar que a arrecadação da prefeitura aumentou praticamente, quase dobrou a arrecadação. Então, o poder de construir obras, de comprar uma frota nova, o poder também de fazer uma boa administração hoje seria, em tese, mais fácil de administrar porque tem recurso em caixa. Tem recurso em caixa eu não sei, porque o gasto que está tendo mensal eu não tenho os números, né? Mas que tem recurso chegando ao município mensalmente, tem um valor importante que, se administrar bem, dá para fazer um bom trabalho. Entendi. Ô Marcos, e você enquanto prefeito, faltou coragem assim para enfrentar algum tipo de problema? Ou sempre teve coragem ali? Quem assume um cargo político, um cargo público, especialmente o executivo, seja ele prefeito, governador ou presidente da república, né? Tem que ter coragem. Vamos trazer para cá, seja prefeito, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de tomar iniciativas, tem que ter coragem de resolver situações. E outra coisa, estar na prefeitura como prefeito, não adianta você planejar. É claro que planejar é importante, você tem que planejar para você fazer. É lógico, certo? Com certeza. Tudo mas não na é vida só planejar, porque o tempo passa muito rápido, certo? Você tem que planejar, divulgar que vai fazer, que quer fazer, mas tem que fazer. Não pode ficar cochilando não, que o tempo passa, acaba o mandato e você não consegue fazer nada. E tem várias fórmulas básicas para você fazer uma obra, realizar projetos. Só você tem que ter o financeiro. Com certeza. Tudo na vida é dinheiro, né? Onde que está o financeiro? Está no caixa da prefeitura.
o repasse automático mensal que chega, cortar despesas onde em tese não é necessário, economizar para sobrar para você fazer alguma coisa. E ter uma relação política boa, né? Porque através da relação política, você consegue emenda parlamentar com os deputados que você apoia, que é um recurso importante. Você consegue convênios direto com o governo do estado ou governo federal, tendo uma relação política. Se você pode até administrar o município só com a arrecadação própria do município, mas ele não vai ter o recurso para fazer coisas novas, né? Coisas importantes para a população. Verdade. Ô Marcos, e quem que manda mais hoje? É o prefeito ou é a Câmara? Quem manda mais hoje é quem tem bom senso de respeitar o outro, né? Um ao outro. O poder legislativo, ele cresceu muito em termos de poder no Brasil todo, né? A questão da Câmara de Deputados, né? Congresso Nacional, Assembleia do Estado também de Deputados e as câmaras de vereadores dos municípios, né? Então hoje existe uma paridade de poderes. Uma paridade de poderes. É importante o Executivo ter consciência disso, tem que ter um contato estreito com o Legislativo, né? Que ouça as reclamações que o povo traz até nós. A gente cobra do prefeito através de indicações ou requerimentos aqui na casa, para que o prefeito avalie e entenda que o vereador está pedindo pelo povo, que eu estou pedindo uma coisa que o povo pediu para mim e cobrar do prefeito, certo? Então tem que ter essa relação boa e o Executivo tem que ter essa consciência de estar bem com o Legislativo. E o Legislativo também tem que respeitar o Executivo. Você não pode chegar aqui, fazer um requerimento, uma indicação, ou sair aí falando por aí, uma coisa que se você não prova. Com certeza. Tem muito na politicagem, né? Eu sou oposição, eu voto tudo contra. Se fizer um projeto bom, você vai votar contra? Não pode. Não tem como. Deve ser um projeto bom da prefeitura, que é pelo coletivo, é claro que eu vou votar. É que você tem que pensar no povo, né? Não acha. Mas chegar uma coisa aqui que eu discordo, eu vejo que não é bom, também não vou votar a favor, vou votar contra, entendeu? Então é isso. Mas assim, existe sim um aumento de poder legislativo, mas tem paridade com o executivo. Repito, de qualquer forma tem que haver respeito de ambos os cargos, né, de ambas as funções, para que o povo ganhe com isso. Com certeza. Ô Marco, e tem alguma coisa que te envergonha muito na política local hoje? Não tem nada que me envergonha, sabe por quê? Porque isso acontece demais. Quem senta numa cadeira pública, prefeito, até mesmo vereador, certo? Ah, ele comprou um carro, nossa, não podia comprar carro não, tá certo? Ah, porque aí vem um opositor, um politiqueiro, inventa que você comprou isso, comprou aquilo, né? Você tem isso, tem aquilo, entendeu? Uma coisa muito feia, certo? E alguns acreditam, porque uma mentira insistentemente falada acaba virando verdade. Vira verdade, certo? Com certeza. Mas assim, você ouvir muitas coisas desagradáveis, né? De uma ou outra pessoa, provocando, dizendo, mas como eu tenho a consciência tranquila e plena convicção, certo? Que falaram, que tendem a falar, porque a gente está num cargo político, né? Infelizmente pode ter alguém, politiqueiro, que queira inventar de novo, pode falar à vontade, porque eu tenho a consciência tranquila, isso não me incomoda, não como se diz, não me tira da minha percepção do que é certo e que é errado. Ô Marco, tem alguma promessa sua que ficou apenas no discurso ou isso não aconteceu? Eu tenho até em 2010 um plano de governo, né, que foi trabalhado também em 2012 para complementar 2010, e você pode ir lá no plano de governo, detalhar que foi totalmente cumprido o plano de governo que a gente mostrou para a população. E além disso, foi cumprido muito mais que estava no plano de governo. Então, eu só acho isso importante, porque alguém que candidata-se a prefeito do município, ou até mesmo vereador, ele tem que ter um plano de governo, o que ele pretende fazer. E, sendo eleito prefeito, sendo eleito vereador, ele tem que cumprir a meta de fazer o que propôs para o povo, porque o eleitor ele vota em você olhando o que você pretende fazer.
eu tenho plena consciência, tenho assim, a felicidade de informar que podem olhar no plano de governo do Marcos Memento, 2010, 2012, cumprimos rigorosamente tudo que estava lá e conseguimos alcançar mais objetivos que não estavam no programa. A gente conseguiu ir além do programa de governo nosso. Certo? Eu acho que é importante também os prefeitos que chegarem, que sigam o plano de governo, que propôs buscar fazer. Verdade. Para entender o que o povo acreditou. Ô Marcos, você já foi traído na política? A traição na política não deveria existir, porque aquele que não trai faz política. Mas já foi traído? Não. Vamos contextualizar. Aquele que não trai é porque é político. Aquele que trai é politiqueiro. Então 90% hoje de quem está no meio político é politiqueiro, certo? Então a traição é praticamente comum. É comum. Eu tenho um defeito ou uma virtude. Eu sou honesto com as coisas que eu faço e com as coisas que eu proponho para as pessoas, entendeu? Eu detesto quando você combina algo e não faz, tá certo? A política tem que ter um pouquinho mais de seriedade com a coisa, com as pessoas que são seus correligionários, seus apoiadores. Você tem que ter, né, lealdade com esses correligionários, certo? Mas os correligionários muitas vezes não são leais com você, certo? Então isso não é fácil, entendeu? Traição política... Sempre vai existir. Infelizmente. Pelo menos sempre existe agora, né? Existe hoje. Quem sabe, né, futuramente... Quem já te traiu? Nomes é desnecessário eu falar, porque vocês conhecem, todos aqui, nós conhecemos todos, né? Vocês sabem direitinho, o povo sabe, né? Quem não traiu, quem traiu, você entendeu? Mas assim, eu sou tranquilo, você entendeu? Porque como se o mundo gira, né? O mundo gira. Traiu a gente ontem, hoje pode estar do mesmo lado da gente. Verdade, isso acontece. Mas eu tenho a minha convicção. Eu tenho o norte que eu sempre miro para alcançar, certo? Eu vou no meu caminho. Se alguém desvia do caminho para ir para outro lugar, fica à vontade, tem liberdade para fazer o que quiser. Se alguém quiser voltar também, eu aceito de braço aberto, entendeu? Então, mas eu sigo o caminho. Você deve guardar mágoa, né? Mágoa não guardo mágoa de ninguém. Eu sou cristão, sou católico, eu sou cristão, tanto cristão evangélico, né? A gente tem fé em Deus, não guardo mágoa de ninguém. Ô Marcos, qual que foi o pior momento na sua vida pública? O pior momento na minha vida pública e também na minha vida pessoal foi ter passado por uma cirurgia, né, que era simples e tornou-se um complicador para a minha vida, né? A cirurgia que me deixou com deficiência, mas eu estou bem, estou recuperando a cada dia e tenho fé em Deus para recuperar 100%, mas eu estou bem, graças a Deus. Esse foi um baque que eu tive na vida pessoal, é claro que interfere na vida também, política, né? Mas eu estou muito bem, graças a Deus, recuperando cada vez mais. Não, isso é bom. Ô Marcos, se a eleição fosse hoje, você teria coragem de encarar novamente o executivo? Eu teria coragem, porque eu ainda enxergo que eu tenho algo para contribuir com o Nepomuceno. Porque há pessoas que falam assim para mim, sabe? Você já foi prefeito, para que mexer com isso de novo? Entendeu? Porque há pessoas que pensam, por quem já foi prefeito não tem porquê ser prefeito novamente. Você não acha que a política é feita de momento? De momento, mas eu estou no momento como vereador. Estou feliz, fui eleito, né? Estou numa cadeira importante, certo? Então você não acredita que o seu momento como prefeito tenha passado? Não, mas o meu momento... Não, hoje é como vereador. Meu momento é daqui 3 anos e meio, né? Não, mas a pergunta foi se fosse hoje a eleição. Se fosse hoje a eleição, teria coragem de disputar de novo, entendeu? Com certeza. Você perguntou por coragem, né? Coragem eu teria se disputado de novo, mas aí você tem a questão de cenário político também, né? Porque eu só disputo a eleição observando cenário. O que é cenário? O que o povo quer? Se o povo quer um outro candidato, acho que o direito é do outro candidato, né? Tem direito de tentar uma outra opção, você entendeu? Mas você me perguntou por coragem. Coragem eu tenho. Se eu tiver que um dia tentar novamente
disputar uma eleição para o executivo, para o prefeito, eu poderei tentar, mas daqui a 3 anos e meio ainda tem muita coisa para acontecer, então nós vamos fazer uma avaliação boa ainda, né? Pode ser que eu volte a disputar a eleição como vereador mesmo, né? Mas futuro a Deus pertence. Não, é verdade, com certeza. Agora, como vereador, existe algum projeto especial para esse mandato? Projeto especial sempre é ser responsável, assumir os compromissos com a população, cumprir o seu plano de governo, né? O plano de governo meu sempre foi estando no executivo e também no legislativo. O plano de governo básico que eu sempre trabalhei foi estrada rural, certo? Educação e saúde, que são paralelas, né? Elas caminham juntas, educação e saúde, e cultura, tá certo? Então, são pilares importantes que você tem que ter um trabalho marcante. Vamos repetir, estrada rural, porque ninguém trafega, né? Os veículos não trafegam, o trabalhador não fica difícil para ele trabalhar, porque a maioria dos empregos hoje é na zona rural, os fazendeiros, sitiantes, então tem que ter uma estrada boa para ter também condição de chegar ao seu campo de trabalho, tá certo? A questão de saúde, saúde é vida, certo? Nós tínhamos, ontem até tivemos uma discussão na Câmara sobre saúde, né? O doutor Jacó esteve aqui falando sobre a importância da saúde. Claro que é importante a saúde. Com certeza. Esse recurso que eu consegui, 650 mil esse ano, 350 vai para a saúde, certo? Direto para a saúde. Então, investimento na saúde é tudo. É tudo. Se você tem saúde, você trabalha, né? Alcança seu objetivo, entendeu? Saúde e educação e cultura. Se você não tiver uma boa educação, você não vai comprometer a sua saúde. Porque nós temos que saber o que é que pode comer, o que não pode comer, o que é que vai te fazer mal, o que é que a gente vai te fazer bem. Isso você só consegue através da educação e da cultura. Com certeza, Marcos. O centro de eventos está ali. Esse é o sonho que eu tinha de ter um local para o saber, né? Para que as pessoas irem àquele local. Ele tem sido utilizado da forma que deveria? Poderia ser melhor, tá certo? O Elias, que assumiu, até parabenizei, porque o centro de eventos ficou fechado por 8 anos da administração anterior, tá certo? Por politicagem, porque o Marcos Pimenta construiu o centro de eventos, então tem que falar para o povo que o centro de eventos foi mal feito, que está caindo os pedaços, tá certo? E tem um cinema ali, que a gente já trabalhou lá no final do mandato nosso, 2016, né? Um cinema gratuito para criança, para adolescente, para jovem, para adulto também, certo? Nós tínhamos uma biblioteca muito boa, que está sendo reativada agora pelo Elias, tá certo? Nós tínhamos também forró de terceira idade, que às vezes a gente fazia na parte de baixo ali do centro de eventos, tá certo? Cultura, lazer, tudo ali naquele local. Por quê? Porque faz parte também desse trabalho que eu acho que todo mundo tem que ter. Estrada rural, saúde, educação e cultura. Agora, lazer, esporte, turismo, vem tudo agregado quando você cumpre esses 3 objetivos. Então, o objetivo maior meu sempre foi esse, tanto como prefeito, como agora vereador. Trabalhar no que eu puder para ajudar a vir verba para a estrada, para a saúde, para a educação e cultura. Certinho. Ô Marco, para a gente terminar essa entrevista, a última perguntinha agora. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Ô Marcos, se você tivesse a oportunidade de conversar 1 minuto com cada morador aqui de Nepomuceno, o que você diria para reconquistar a confiança deles? Eu diria para o povo de Nepomuceno, porque eu tenho muito orgulho de ter nascido em Nepomuceno. Nasci lá no Barreirinho, como eu já relatei no início, né? E nasci de uma parteira, que era minha avó, né? A avó Lázara, que fez o parto da minha mãe. Eu nasci em Nepomuceno, tenho extremo orgulho de ser nepomucenense. Respeito muito a população nepomucena. Eu diria para cada um, se eu pudesse, né, me aproximar e pegar na mão de cada um, dizer o seguinte: eu já estive no Poder Executivo, fui eleito, muito obrigado pela confiança que me deram. Fui eleito vereador, muito obrigado pela confiança que me deram. Muito obrigado e pode ter certeza que eu vou trabalhar muito para melhorar
a vida do Nepomucenense, para melhorar o município de Nepomuceno. Bacana. Marcos, muito obrigado aí por essa entrevista e você tem alguma coisa que queira acrescentar e deixe também as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, né, dizer para você que a imprensa nepomucena é muito importante, que ela não acabe, tá certo? Nós temos que ter uma imprensa responsável, ética no município. A TV Cidade é uma opção importante que o povo tem hoje. Vocês estão realizando um trabalho sério, um trabalho imparcial, isso é muito importante, tá? E nós temos que ter essa oportunidade de usar bem a rede social, né? As pessoas que usam, todo mundo usa a rede social hoje, né? E tenham um órgão que divulga a informação verídica, verdadeira, tá certo? É muito importante e vamos ficar atentos, né, às informações e saber separar o joio do trigo. Com certeza. Certo? Saber separar o joio do trigo, saber discernir o que é verdade e o que é mentira e trabalhar sempre de cabeça erguida, falando a verdade para o povo e executando aquilo que você puder de forma verdadeira. Porque não adianta você falar que vai fazer. Falar e não pode insistir muito em falar mentira e depois a verdade, né? Mas tem que falar e tem que realizar, tem que fazer aquilo que propõe para o povo. Certo. Obrigado, Marcos. Obrigado a você. Obrigado.